mundo, uma criatura cativa a imaginação humana mais que qualquer outra. Frequentemente vista, raramente fotografada, nunca capturada. Chama-se Yeti ou Sasquatch, mas a maioria conhece a criatura como Pé Grande. Agora, uma equipe de cientistas percorrerá o globo usando a mais moderna tecnologia e seu conhecimento do reino animal. Eles questionam a existência da criatura, descobrem evidências espantosas e se perguntam se estivemos procurando a criatura errada desde o começo. Venha conosco. A um passo do Pé Grande. Em 2009, mais de 250 pessoas afirmaram ter visto o Pé Grande na América do Norte. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Agora, pela primeira vez, criamos um mapa global dos avistamentos do Pé Grande, mais de 10 mil nos últimos 200 anos. À primeira vista, esses eventos parecem aleatórios, mas uma análise científica revelou padrões ocultos, mas inegáveis. Mais de 95% de todos os avistamentos ocorreram na Ásia ou na América do Norte, e quase 70% em altitudes elevadas e mata densa. Além disso, há locais onde os avistamentos são bem mais comuns que em outros lugares. Um é o Himalaia, onde gerações de testemunhas descrevem um gigantesco macaco das neves, o Yeti. 3.000 quilômetros ao sul, nas ilhas da Indonésia, os nativos falam de um homem-macaco chamado Orang Pendek. Na Ásia Central, avistamentos de humanos parecidos com neandertais remontam a séculos. E nas florestas da América do Norte, muitos já viram um símio gigantesco, o Sasquatch. Vancouver, Colômbia Britânica. Essa metrópole tem mais de 2 milhões de habitantes. Mas está situada bem ao lado de uma vasta área verde. São 25 milhões de hectares de uma floresta antiga, boa parte da qual nunca foi explorada. A Colômbia Britânica tem uma das maiores concentrações do mundo de contatos com o Pé Grande, mais de 400 no último século. Aqui nas florestas que cercam o lago Chilliwack, no verão de 2008, 3 avistamentos ocorreram a 15 quilômetros um dos outros, 2 na mesma noite. 18 de junho, 22h30, Bridal Falls, estrada de serviço florestal. O motorista está sozinho numa remota estrada de terra. Ele nunca acreditou no Pé Grande, mas está prestes a ver algo que abalará profundamente o que ele antes considerava uma ficção. Esse é o seu depoimento. Eu estava indo pela estrada quando eu vi algo iluminado pelos faróis. Parecia um urso, mas percebi que não podia ser. Assim que me viu, ele fugiu. Andava como um ninja. Nada pode andar desse jeito. Como centenas de outras testemunhas, esse homem preferiu permanecer anônimo por medo do ridículo. Mas seu relato é real. 3 horas e meia depois, outro contato ocorreu quando um caminhoneiro avistou uma criatura idêntica no mesmo trecho da estrada. A distância entre os avistamentos? Apenas 1,5 quilômetro. O jornal da cidade publicou o caso. Era forte como um lutador e tinha costas e o peito enrijecidos. Tinha braços compridos até os joelhos, um torso muito forte, cintura estreita e barriga chata. Ambas as testemunhas estavam convencidas de que o que viram não era um urso. 6 meses depois, a 15 quilômetros do local, um terceiro encontro ocorreu nas florestas ao redor do Chilliwack.
Esse experiente caçador perseguia cervos perto da estrada de serviço da floresta Ruby Creek, quando lhe aconteceu algo inesquecível. De repente, uma pedra o atingiu. Eu me desviei com o rifle porque eu pensei que era um urso. Mas não era. Era uma pedra, voando. Tinha uns 70 centímetros. Eu olhei para o lugar de onde veio e eu vi uma silhueta escura que fugiu pelo mato. Ele levou poucos segundos para ir deste local aqui até aquele local. Não há nenhum registro de ursos que atiram pedras. Tenho contato com ursos frequentemente e, bom, não era um urso. Eu não quis descobrir o que era. Eu não gosto de saber que há alguma coisa no mato que pode me quebrar como se eu fosse um galho. Eu passei 2 anos tentando esquecer o que aconteceu. Esses 3 contatos são apenas uma pequena amostra da longa história de avistamentos nessa área. Casos de primatas selvagens atirando pedras remontam a gerações na região de Chilliwack. Em julho de 1934, o índio Tom Cedar estava pescando trutas. Ele viveu e caçou nessa região a vida toda. Mas ficou totalmente surpreso quando, segundo ele, um Sasquatch começou a atirar pedras, tentando virar sua canoa. Foi o primeiro de uma série de ataques e a primeira vez que as tribos partilharam com gente de fora sua longa história de encontros com o Sasquatch. Essa pedra com o Sasquatch pintado do norte da Califórnia data de 500 anos depois de Cristo. Como explicar centenas de encontros que se deram ao longo de séculos? Algo deve existir. Mas o que é? Aqui nas florestas do Canadá, um dos focos de avistamentos do Pé Grande, 5 destacados cientistas se reuniram para resolver esse mistério global. São pesquisadores de campo, especialistas em descobrir novas espécies de primatas, em antigos humanos, em habitats e comportamento dos grandes macacos, em registros fósseis e na busca de hominídeos não identificados. A missão deles é encontrar essas criaturas e estabelecer de uma vez por todas se elas existem. É uma das questões mais intrigantes sobre exploração zoológica para os cientistas na era moderna. Jeff Meldrum já teve uma experiência com o que pode ter sido um pé grande. Você ouviu isso? O que é isso? Era uma pedra bem grande. Fique aqui, alguém atirou pedras em nós. É intrigante. Em 2007, ele e sua equipe estavam numa região isolada no Canadá, quando uma criatura começou a atirar pedras na cabana que ocupavam. Um de nós estava urinando na frente quando atiraram a primeira pedra na cabine. Ainda estou tremendo. Seu colega de equipe, Ian Redmond, liderou várias expedições em busca do Yeti. Ele está convencido de que existe uma criatura não identificada. Fora os trotes e os casos de pessoas que se enganaram, ainda restam evidências e... é por isso que estamos aqui. A equipe vai se concentrar num princípio fundamental. Se o pé grande existe, deve se adequar ao nosso entendimento do mundo natural, ou seja, deve fazer tudo o que os outros animais fazem, como se alimentar e se reproduzir. Os cientistas primeiro examinam as melhores evidências na forma de vídeos e filmes. Há centenas desse tipo de indícios do pé grande. A primeira tarefa é eliminar as farsas.
Esse vídeo feito na cidade de Banff, no Canadá, parece convincente. Até que se percebe que uma criatura idêntica foi vista promovendo uma loja na noite anterior. O que é isso? Não vai me falar que é um Yeti. E há imagens que são tão indistintas que podem ser de qualquer coisa. Depois que eles eliminam as farsas e as imagens embaçadas ou desfocadas que não permitem qualquer identificação, restam poucas evidências. Os cientistas não estão surpresos. Os animais estão em casa, em seu ambiente, e nós somos os intrusos, os visitantes, e evitar que humanos os detectem não é tão difícil. O fato dos animais viverem sem que o homem os detectem foi provado por esse incrível vídeo feito em 2007. É quase toda a evidência que temos de uma nova espécie de primata do tamanho do homem, o macaco Billy. Depois que o encontraram na remota floresta do Congo, os primatólogos demoraram quase um ano para conseguir filmar esse chimpanzé gigante de 140 quilos. Mas o povo da região falava dele havia gerações. Ana Necares descobriu 6 novas espécies de primatas. Eu acredito muito no que o povo da região diz. E se eles me dizem que existe algo lá, eu suspeito que realmente exista, mesmo sem ter visto. Para a equipe, a descoberta do macaco Billy aponta para a possibilidade de que o pé grande exista. Se uma nova espécie tão grande conseguiu viver por tanto tempo, sem que a ciência a detectasse, outras espécies desconhecidas de macacos gigantes também podem existir. A equipe sai em busca de respostas e avança para o centro da região onde houve mais avistamentos do pé grande no mundo. E examina a mais controvertida evidência da existência do pé grande. Uma equipe de cientistas procura evidências concretas da existência do pé grande. Sua meta é separar fatos e ficção e chegar a uma explicação definitiva dessa misteriosa criatura. Pesquisas indicaram que as florestas da Colômbia Britânica estão entre os seus mais prováveis habitats. Ian Redmond conduz a pesquisa de campo. É um dos maiores especialistas em gorilas e usa seu olhar treinado para encontrar sinais de espécies primatas desconhecidas. Redmond está na ilha de Vancouver, lugar onde os avistamentos do Sasquatch são tão comuns que seu apelido é Ilha do Macaco. Sua primeira descoberta é uma estrutura misteriosa. Uma das muitas encontradas em diferentes partes da ilha. É um exemplo da chamada estrutura de troncos do Sasquatch. É intrigante. Quem fez isso, fez de propósito. Não são árvores que caíram por acaso. Olhando ao redor, vemos uma ou outra árvore caída, mas nada como essa estrutura de troncos, como é chamada. Todos os grandes macacos fazem ninhos para dormir. Às vezes, eles entrelaçam bambus dessa grossura que um homem sozinho não consegue quebrar e formam uma plataforma acima do chão para dormir. Mas não parece que ninguém dormiu aqui. É apenas uma estrutura interessante. Mas se não é um ninho, o que pode ser? Ah, isso é interessante porque foi quebrada antes de cair. Olha. Redmond suspeita que a estrutura tem outra finalidade, também comum entre os gorilas. A intenção é dizer a outros Sasquatch que há um macho forte aqui que é capaz de quebrar troncos. É uma interpretação interessante. Se sua intenção é alertar humanos para não entrar no território do Sasquatch, acho que não está funcionando. Só vai nos deixar mais curiosos. As estruturas de troncos podem não ser conclusivas, mas o mapa global indica que os avistamentos nessa área remontam a mais de um século. Um dos focos na ilha de Vancouver é a área ao redor da cidadezinha de Duncan,
E os avistamentos continuam até hoje. Foi a 8 quilômetros daqui, em 2005, que um morador teve um encontro com uma enorme criatura simiesca. Corey Combs pratica motocross e cresceu nas florestas da ilha de Vancouver. Numa noite de junho, ele andava de moto quando se viu cara a cara com o que acredita ser um Sasquatch. Montamos acampamento, começou a ficar tarde. Eu ouvi arbustos se mexendo e galhos se quebrando, mas eu não liguei. Mas todos os barulhos continuaram e eu tive a sensação de que alguém me observava. Ligamos a lanterna, mas as pilhas estavam acabando. Tudo que eu lembro é de ver seu rosto iluminado pela luz antes de a pilha acabar. E foi então que eu soube exatamente quem estava me observando. E era mesmo um Sasquatch. Ele tinha traços muito marcantes, um rosto muito largo, entende, uma testa saliente, um rosto que parecia o de um macaco. Ele se virou e foi embora. E aí eu fiquei apavorado. Em junho de 2006, outro suposto encontro ocorreu a 27 quilômetros de Duncan. Alan Robertson parou no acostamento com seu barco, num trailer, quando uma criatura parecida com um macaco gigante de repente o atacou. Nós paramos, sabe, para ir ao banheiro. Mas aí tudo começou a balançar dentro do carro. Meu enteado disse: estamos indo para trás, estamos indo para trás. Eu disse: não, estou com o pé no breque, estou parado. Então, o medo tomou conta. A corrente de segurança estava pendurada. O barco estava virado no trailer e tinha 3 rachaduras aqui e 2 aqui. Até hoje, quando lembro, sabe, eu sinto arrepios. Um terceiro encontro noturno, com o que a testemunha descreve como um macaco gigante, ocorreu em junho de 2009 em Mount Seeker, a 10 quilômetros de Duncan. Andrew DeWall dirigia seu 4x4 numa estrada à beira da floresta, quando parou no alto da montanha para contemplar a espetacular vista noturna. Mas, quando se virou para uma área desmatada, ele viu algo inacreditável. Para mim parecia exatamente um Sasquatch desse que nós vemos em comerciais de TV, com o rosto chato, pelos longos e desgrenhados, braços que iam até os joelhos. Ele apareceu de trás daquele tronco ali. Ele foi subindo até conseguir chegar àquele local. E eu achei engraçado ver uma coisa daquelas andando pelo mato. Então nós saímos da caminhonete, eu peguei umas pedras e atirei nele. E aí nós ouvimos um grito que vinha de trás do veículo. Parecia uns 20 cães. Foi impressionante, todos eles estavam latindo ao mesmo tempo. Foi como uma pancada na cabeça. Foi então que ficamos com medo e fomos embora daqui. Comparar o urro do Sasquatch a um bando de cães latindo parece estranho, mas os gorilas também latem. Um fator importante que une os 3 encontros na ilha de Vancouver é que todos ocorreram após o pôr do sol. Já que os macacos não têm visão noturna, como o pé grande pode ser ativo à noite? Eles podem ter a capacidade de enxergar o luar, porque a floresta ao luar é muito semelhante à floresta ao amanhecer. A lua cheia ilumina bastante. Então, para um macaco inteligente, como a maioria deles é, seria uma ótima hora do dia para evitar concorrência, se adaptando a esses períodos.
Ian Redmond se une a uma equipe de pesquisadores para armar uma emboscada noturna. Cindy Dawson é a líder. Seu propósito de descobrir a verdade vem de sua experiência pessoal. Eu estava numa trilha quando 2 cervos vieram correndo na minha direção. Isso indicava que alguma coisa os estava seguindo. O animal começou a urrar para mim. O som era muito alto. E eu estava a uns 60 metros de distância. Era um grito, um urro, um rugido, tudo junto. Hoje, Cindy espera ouvir o Sasquatch. Sua equipe trouxe um aparelho de escuta de última geração e uma câmera de visão noturna na esperança de captar uma imagem da fera. Os relatos sugerem que costumam ser ativos à noite, mas a visibilidade aqui, até mesmo de dia, será de poucos metros. Então, provavelmente o som nos alertará para a presença deles. Um comportamento que os pesquisadores notaram é o de bater em árvores. Parece que os Sasquatch respondem a isso porque dizem que se você bater 2 vezes, houve 2 pancadas como resposta. E isso é realmente comunicação. Esse comportamento já foi notado em outros macacos, como os chimpanzés. Enquanto esperam uma resposta, os pesquisadores tentam outra tática, que pode provocar uma resposta do Sasquatch. Um longo chamado que, segundo eles, imitaria o chamado das fêmeas da espécie. Para o espanto de todos, ouvem uma fraca resposta. Mas os pesquisadores estão confusos. Ouviram o som gravado várias vezes e parece imitar a especialista Cindy Dawson. Parece quase humano. Na manhã seguinte, Ian Redmond procura na região sinais da passagem de um grande macaco. O que acha do som distante da noite anterior? Quando nós ouvimos uma resposta vinda de algum lugar atrás de nós, é claro que nossa reação imediata foi de entusiasmo. Mas Cindy ficou muito calma e não se mostrou muito empolgada com a resposta. E acho que foi cautelosa, porque parecia um som humano. Enquanto eles investigam, Jeff Meldrum experimenta uma nova técnica para descobrir evidências concretas. Ele trabalha com o pesquisador e especialista em habitat, John Majosinski. Eles refletiram e chegaram a um novo método para encontrar o Sasquatch. Cães rastreadores. Esses cães rastreadores costumam ser usados em atividades de busca e resgate, mas também para recuperar, encontrar os restos de um caçador ou andarilho. Se esses cães podem ser treinados para localizar restos humanos, também podem, em teoria, ser treinados para encontrar restos de Sasquatch. A parte mais difícil do treinamento é encontrar algo que possa indicar aos cães o cheiro da criatura. Nossa primeira amostra veio de uma montanha no estado de Washington. Tem cerca de 20 anos. A outra amostra é bem mais recente. Esta é de 2 meses atrás. Veio das Rochosas e está associada com pegadas. É um dilema. Os especialistas não têm certeza se as amostras são genuínas e nem se emitem cheiro suficiente para treinar os cães a localizar restos. Cada cão tenta captar cheiros a partir das 2 amostras. O primeiro não detecta nada.
Mas o segundo cão fareja algo a partir da segunda amostra. Precisamos confiar nos treinadores e eles disseram que a reação dos cachorros indica que essa não é uma espécie animal que eles encontraram antes. O fato desses cães reagirem de modos que sugerem que eles não tiveram contato com esse animal ou que ele não é humano é muito promissor. A equipe precisa identificar que tipo de criatura estão procurando. Em busca de pistas, eles examinam a evidência mais controvertida na história do Pé Grande, o filme de Patterson. Mas poderão chegar a uma conclusão? Olha, se isso não for uma farsa, então é um Sasquatch. É um dos maiores mistérios do nosso tempo. A busca por uma criatura conhecida como Pé Grande. Agora, 5 grandes especialistas em história natural se uniram para chegar a uma explicação definitiva para o Pé Grande. A meta é encontrar provas da existência de uma criatura ainda não identificada. A equipe decidiu examinar a evidência mais controvertida de todas. Consiste de 953 quadros de um filme de 16 milímetros, o chamado filme de Patterson. 40 segundos de imagens silenciosas que eletrizaram o mundo. Foi filmado aqui, no norte da Califórnia, no Parque Nacional Six Rivers. Aqui, no outono de 1967, começou o maior mistério de todos ligado ao Pé Grande. Enquanto a equipe assiste, os especialistas Ian Redmond e Ana Neckaris observam que o modo da criatura andar é um indício convincente da autenticidade do filme. É um andar muito relaxado e natural. Ele está claramente à vontade, andando com 2 pés. Não está desajeitado. É interessante ver como a criatura balança os braços bem vigorosamente de um lado para o outro. É algo mais do que eu esperaria ver até mesmo num gibão. Os cientistas Bill Sellers e Jack Rink permanecem céticos. Eles questionam o autor e por que fez o filme. Acho que é uma questão de confiança. Se você sabe que o filme vem de uma fonte impecável, então você vai acreditar que é uma criatura peluda que você está vendo andando pela tela. Mas se você não confia na pessoa que fez as imagens, se acha que pode ser uma farsa, por mais convincente que pareça, você vai duvidar, porque o cinema tem efeitos especiais para recriar quase tudo e é difícil saber a diferença. O homem por trás da câmera é Roger Patterson. Várias pessoas questionam seus motivos, inclusive o jornalista Mike McLeod. Roger Patterson era um sujeito muito interessante, nunca teve um emprego. Ele nunca quis ter um emprego. Ele era um inventor. E, inclusive, parece que era um verdadeiro artista com as mãos. E sempre achou que uma das suas invenções seria um grande sucesso. Muitos acham que o Pé Grande de Bluff Creek era uma das invenções de Patterson. Ele achava possível que a criatura existisse e que, se ele a encontrasse, seria fantástico como uma das suas invenções de sucesso com que ele sonhava. Ele começou a percorrer as montanhas a cavalo e a conversar com as pessoas dessas regiões e lançou um livro em 1966. Seu livro continha o desenho de uma criatura curiosamente parecida com a que ele filmaria apenas um ano depois. Será que era um protótipo? A ambição de Roger Patterson ia além de escrever um livro, pois fez um empréstimo para dirigir um filme sobre o Pé Grande. Ele comprava câmeras e filmes, também material fotográfico e cavalos. Foi enquanto se preparava para rodar esse filme que Patterson afirmou ter filmado uma Sasquatch fêmea totalmente por acaso. Parecia bom demais para ser verdade. Desde então, o filme foi submetido a 40 anos de estudos científicos. De análises biométricas do andar da criatura, até marcadores mostrando sua altura no ambiente natural. Ninguém conseguiu provar que é uma farsa.
A equipe entende por que ao examinar um trecho do filme digitalmente aprimorado. Interessante terem escolhido uma fêmea, porque acho que é mais difícil reproduzir a anatomia da fêmea. E parece muito natural. Então, se for uma fantasia, eu acho que eles trabalharam muito bem. Se Roger Patterson queria montar uma farsa, por que se daria ao trabalho de criar uma fêmea anatomicamente correta? Ian Redmond concorda. O filme parece realista demais para ser uma criatura falsa, feita por um diretor inexperiente. Aspectos da anatomia são muito convincentes. O pelo parece mais curto, um pouco mais claro em torno da cintura. Parece as costas de um gorila que se estreitam um pouco. E os pelos são mais curtos comparados aos pelos dos braços. Parece um gorila. E em 1967 a maioria nunca tinha visto fotos de gorilas. Por isso acho um filme empolgante. Mas a equipe debate outro ponto. A parte que me incomoda é como ela vira para olhar para a câmera. Parece humano demais. Mas após centenas de horas observando gorilas na selva, Ian Redmond sabe muito bem como eles se movem. Observando macacos grandes, vemos que esses gestos, o jeito de parar, ouvir, olhar, são compartilhados por todos os grandes macacos, humanos ou não. Esse notável vídeo de um gorila filmado numa reserva mostra como eles podem se parecer com humanos quando andam com 2 pés. Mas o jornalista Mike McLeod acha que é capaz de destruir o mito Patterson. Roger Patterson estava pobre e precisava sustentar a família. E fazendo um filme, o dinheiro vai embora rapidamente. E ele acabou com o dinheiro. E acho que ele foi rodar o filme na Califórnia porque ele precisava da imagem de ouro, precisava da grande imagem, porque qualquer filme sobre o pé grande só vai faturar com a imagem de ouro, que é a própria criatura. A fantasia nunca foi encontrada. Foi feita de couro de vaca ou emprestada de uma loja de fantasias. Seja como for, ele filmou com bastante sensibilidade artística esse filme de 1967 que se tornou um ícone. Jeff Meldrum discorda. Isso é tudo menos um homem fantasiado. Não existia spandex, nem velcro. Tudo que havia eram fantasias relativamente baratas, especialmente para um amador tentando montar uma farsa. Se for uma farsa, realmente é uma das realizações mais sofisticadas da época. Não. Eu preciso discordar. Quando eu olho para as imagens, tendo em vista a sua história e tudo mais, para mim está na cara que é alguém fantasiado. Roger Patterson levou a verdade para o túmulo com ele, jurando que o Sasquatch em seu filme era de verdade. Não é incongruente que Roger Patterson, acreditando na existência da criatura, tenha feito um filme falso. Na verdade, é interessante a visão dele da criatura. A equipe continua dividida. 2 acham que pode ser um Sasquatch. 2 não acham. E uma está indecisa. Mas como nosso mapa global revela falso ou verdadeiro, um fato notável é certo. Nos anos após o filme de Roger Patterson, locais como Ohio, Pensilvânia, Maryland, Texas e Montana, onde nunca houvera relatos sobre o pé grande, tornaram-se focos de avistamentos. Em apenas 10 anos, houve mais eventos do que nos 150 anos anteriores. E continuam ocorrendo. Todas essas testemunhas viram mesmo o pé grande? Na minha experiência, as farsas têm sido muito poucas e ocasionais, e nosso desafio, na verdade, é excluir as identificações errôneas. O excesso de imaginação de investigadores entusiasmados para quem qualquer barulho na noite ou grito na floresta é evidência de um Sasquatch. É como o monstro do Lago Ness. Alguém vê uma saliência na água e já acha que é ele. A equipe decide investigar outro foco. Um dos lugares com o maior aumento de relatos sobre criaturas como o pé grande é a Flórida.
Aqui, muitos afirmam ter visto um tipo de pé grande que chamam de macaco-gambá, devido a seu mau cheiro. Em dezembro de 2000, essas duas fotos foram enviadas à delegacia de Sarasota. Seriam supostamente de um macaco-gambá de cerca de 1,80 m que invadiu o jardim de uma casa. A criatura seria fato, ficção ou um caso de identificação errônea? O pântano tropical da Flórida é um habitat ideal para macacos. Mas os especialistas duvidam muito de que seja um pé grande. Uma série de macacos domésticos foram soltos, principalmente no sul da Flórida. Sabemos que os primatas apreciam esses habitats e os chimpanzés são extremamente adaptáveis e há muito alimento para eles na Flórida. Ter chimpanzés e orangotangos em casa tornou-se moda nos anos 70, período em que os relatos sobre o macaco-gambá aumentaram. É muito comum as pessoas comprarem um filhote de primata e ficarem com ele até crescer e ficar forte. Muitas vezes são comprados ilegalmente, são mantidos sem licença e bastam 2 ou 3 para formar uma população. Eles vivem bastante. Um chimpanzé chega facilmente aos 60 anos, então bastaram alguns deles soltos, talvez algumas décadas atrás, e alguns boatos também para manter o mito sobre um macaco-gambá até hoje. Segundo a equipe, a onda de avistamentos do macaco-gambá na Flórida, mais de 200, são casos de identificação errônea, desencadeada pelo filme de Patterson. Os macacos-gambá avistados provavelmente não passam de chimpanzés que fugiram. Mas nem todos os focos são tão fáceis de explicar. O maior centro que a equipe não pode desprezar é o noroeste do Pacífico. Uma região que se estende do norte da Califórnia até Oregon, o estado de Washington, chegando ao Canadá. Essa área tem uma história ininterrupta de avistamentos. A palavra Sasquatch surgiu nessa região, e índios do local descrevem uma tribo de gigantes peludos que remonta a séculos. Essa antiga sabedoria pode ser a chave para resolver o mistério do pé grande. Uma equipe de cientistas está buscando evidências definitivas da existência do pé grande. Examinaram o famoso filme de 1967, feito por Roger Patterson, e descobriram que causou uma grande onda de avistamentos. Mas algumas áreas foram mais afetadas que outras. Nosso mapa global mostra que centenas de avistamentos no noroeste do Pacífico ocorreram muito antes do filme de Patterson, o que pode torná-los bem mais confiáveis que os relatos feitos nos anos seguintes. Um foco importante é a área ao redor de Chilliwack, na Colômbia Britânica, onde houve uma série de avistamentos nos anos 30 e 40. Um dos encontros mais bem documentados se deu em julho de 1934, numa floresta vizinha à reserva indígena Chehalis. Millie Shaw e uma amiga estavam em casa. Logo veriam uma criatura que julgavam ser apenas uma lenda. As duas mulheres viram uma mão peluda e enorme na janela. E passaram a noite assediadas por uma criatura monstruosa. É um relato verídico de testemunhas idôneas, e não são as únicas. Avançando no tempo, vemos que os avistamentos ao redor de Chilliwack tornam-se cada vez mais frequentes.
Setembro de 1941. Essa é Jenny Chapman e os filhos pequenos. São pessoas conhecidas e respeitadas na cidade. Numa tarde como qualquer outra, enquanto as crianças brincavam, Jenny pendurava roupa no varal e seu marido Jack trabalhava na ferrovia. Jenny estava sozinha com as crianças. Sua casa ficava a quilômetros da cidade mais próxima. A floresta era fechada e densa. E alguma criatura rondava. Venham comigo, crianças. Jenny sabia que não era um urso. Venham. E certamente não era uma pessoa. Só sabia que era uma criatura que nunca vira antes. Jenny Chapman e os filhos fugiram, temendo pela vida. Jack Chapman chegou em casa ao anoitecer. Sarah! Jenny! Ele encontrou pelos marrom avermelhados presos ao batente da porta. A casa estava de pernas para o ar. Um barril de peixe de 140 quilos fora erguido, quebrado e os peixes roubados. Notando a ausência da mulher e dos filhos, Jack correu para a floresta. Acabou encontrando a família refugiada na cidade próxima. Mas os Chapman nunca voltaram para sua casa. Se a criatura existir, a equipe acredita que o noroeste do Pacífico é um dos únicos lugares no mundo com mata e recursos suficientes para sustentar um grande macaco onívoro do tamanho do pé grande. Mas precisam responder algumas perguntas cruciais. Uma das coisas que precisamos determinar é o que eles comem, particularmente durante o inverno, quando os alimentos não são abundantes. E um animal equivalente em que nós podemos pensar é o urso, que, nós sabemos, hiberna. Mas os grandes primatas não podem fazer isso e precisam de uma fonte de alimentos. Isso mesmo, e no noroeste do Pacífico, algo a considerar é que as florestas da Colômbia Britânica, por exemplo, têm pouco acúmulo de neve durante o inverno. Então, há milhares de quilômetros da costa que avança para o sudeste do Alasca, que são um habitat muito rico e oferece muitas fontes de alimento o ano todo. Sim, como crustáceos. Sim, crustáceos, algas e os invertebrados que vivem nos lagos da região. A invasão da casa dos Chapman sugere que o Sasquatch gosta de peixe. Se for assim, não será o único primata a se alimentar de frutos do mar. Várias espécies de macacos comem moluscos que encontram em águas rasas. Mas o Sasquatch costuma ser visto longe da costa e em altitudes bem maiores. Para viver aqui, o Sasquatch contaria com alimentos difíceis de serem processados, como grama, folhas e até cascas de árvores. E isso exigiria um intestino especialmente adaptado. Um intestino muito longo, com um tempo longo de passagem, permite que processem alimentos mais ásperos, como folhas, por exemplo, que muitos animais que habitam o oeste dos Estados Unidos não possuem. Mas é uma possibilidade, sem dúvida. Mas os avistamentos de Sasquatches no noroeste do Pacífico coincidem com as melhores fontes de alimentação para um grande macaco onívoro?
Usando o mapa global, a equipe compara avistamentos com os melhores habitats possíveis. E coincidem quase perfeitamente. Bem, há vários elos entre altitude, precipitação e temperatura, e também vegetação. Com mais chuva, há mais vegetação. Então, eles podem estar nas florestas tropicais do noroeste. Toda a equipe concorda que um macaco gigante e onívoro poderia viver no noroeste do Pacífico. Mas precisam levar em conta uma questão crucial. Como um macaco gigante chegou à América do Norte? Em busca de respostas, eles se voltam para a Ásia e para outra criatura famosa e não identificada, o Yeti. Em busca de sinais do pé grande, uma equipe de cientistas explora o noroeste do Pacífico. Encontraram o habitat ideal para um grande macaco onívoro. Agora, investigam relatórios de criaturas semelhantes na Ásia, buscando ligações entre elas com o fim de saber como o pé grande chegou à América do Norte. O primeiro local na Ásia é o Himalaia, a mais alta montanha do mundo e lar da criatura que os nativos chamam de Yeti. Pelo nosso mapa global, os cientistas podem ver um núcleo de avistamentos a altitudes de quase 2.800 metros acima do nível do mar, com índice anual de neve e chuva de 40 polegadas. No caso do Yeti, as evidências mais importantes são pegadas. Em 1951, o alpinista Eric Shipton estava a uma altura de 6.000 metros durante uma expedição ao Monte Everest, quando, de modo totalmente inesperado, ele encontrou essas pegadas gigantescas. Como nenhum ser humano vivia por perto, ele se convenceu de que eram genuínas. Jeff Meldrum tem um molde da pegada original e acredita que pertence a uma criatura real. É muito característico. O dedo maior é afastado dos outros dedos, como se fosse uma espécie de polegar. A pegada de Shipton também é enigmática, pelo fato de que o segundo dedo também é grande. Pode ser um traço natural ou também pode ser uma patologia. Nós sabemos, já que apenas uma pegada foi documentada. Parece muito improvável que alguém adicionasse um defeito a uma pegada falsa e ainda mais inverossímil que falsificasse pegadas num remoto campo nevado a mais de 6.000 metros de altura no Himalaia. O problema é que o habitat não é adequado para um macaco gigante. Os primatas são animais tropicais e nós não esperaríamos ver um primata moderno nas temperaturas baixas e nas áreas muito frias onde o Yeti aparece. Mas há exceções. Esses macacos japoneses vivem numa altitude superior a 3.000 metros e mais ao norte que qualquer primata conhecido. Adaptaram-se de modo a suportar temperaturas de 20 graus negativos. Será que o Yeti se adaptou para viver no mesmo ambiente? Outros primatas se adaptaram para viver em altitudes elevadas e o território deles é muito vasto. Acho que os Yetis não vivem na neve. Acho que atravessam a neve e passam a maior parte do tempo se alimentando nas florestas. E quando eu visitei o Nepal, fiquei impressionado com o número de plantas semelhantes às plantas que os gorilas consomem. A alimentação e as pegadas do Yeti sugerem que pode ser uma criatura aparentada com o grande gorila das montanhas. Mas os nativos dizem que já os viram dilacerando iaques e cabras com as garras. Isso parece impossível, porque macacos não têm garras. Ian Redmond, graças à sua experiência, sugere uma explicação. Encontrei a carcaça de uma cabra que havia sido comida por um predador e havia pegadas de grandes felinos por perto, mas acho que um hominídeo inteligente que encontrasse um animal morto por outro predador imediatamente se serviria dele. O Yeti não mataria iaques e cabras ele mesmo,
mas comeria suas carcaças. A equipe conta com poucas evidências. Monges tibetanos e nepaleses consideram pelos e ossos de ietes como artefatos sagrados. O DNA de alguns foi analisado, mas até agora quase todos foram identificados como pertencendo a animais conhecidos. Mas o iete não é a única criatura gigantesca nessa parte isolada do mundo. A menos de 500 quilômetros do Monte Everest, nas montanhas Garo Hills, no norte da Índia, há uma longa história de avistamentos de uma criatura quase idêntica, que os nativos chamam de Mandi Burung. O povo nativo os vê o tempo todo. São vistos na floresta, dizem que geralmente são muito mansos, que não machucam ninguém, mas mesmo assim têm medo deles. Descrições do Mandi Burung e do Yeti guardam tantas semelhanças que Ian Redmond acredita que eles pertencem à mesma espécie. Apenas se adaptaram a ambientes diferentes. É o Yeti das planícies. Não vive nas alturas nevadas, mas sim nas florestas tropicais do norte da Índia. Evidências desse tipo de Yeti são ainda mais difíceis de encontrar. Seus restos dariam muita sorte. E quando algum cientista chega para investigar, pessoas já percorreram quilômetros para levar uma parte dele. É quase uma relíquia, uma parte de um santo. Você nunca vê o corpo todo, mas às vezes vê o escalpo ou então o osso de um dedo. De fato, um guarda florestal tinha o osso de um dedo e queria submetê-lo a uma análise de DNA para saber o que era. Ele o deu ao departamento de fauna, mas acharam que seria motivo de piada para o departamento e o osso desapareceu. Esse caso ressalta o medo do ridículo, porque todas as pessoas que veem sinais da criatura não dizem nada para que não façam piadas dela. A 1.500 quilômetros a leste, na China, viveria uma terceira variedade do Yeti. Uma criatura que os chineses chamam de Yeren. Nas montanhas do centro da China houve uma série de 200 avistamentos. Mas são apenas relatos das últimas décadas, pois lendas sobre encontros com o Yeren ou o selvagem remontam a 200 a.C. Yeren, Yeti e Mandi Burung, três criaturas quase idênticas do tipo pé grande, vistas a poucas centenas de quilômetros uma das outras. A teoria é que são todas ligadas e têm o mesmo ancestral, um macaco gigante que viveu na Ásia no passado. A poucas centenas de quilômetros desses três focos de avistamentos, foram encontradas evidências fósseis de um gigantesco macaco pré-histórico chamado Gigantopithecus, cujos dentes foram usados na medicina chinesa durante séculos. O Gigantopithecus foi descoberto devido aos molares que eram vendidos em farmácias chinesas como dentes de dragão. Na verdade, eram molares de grandes macacos. Depois que um pedaço de mandíbula foi encontrado e reunido tudo, parece que era um grande macaco do tipo gorila. Foi usando amostras de ossos como essa que Jack Rink, especialista em datação de fósseis, calculou há quanto tempo o Gigantopithecus viveu. Até onde nós sabemos, o último Gigantopithecus viveu há cerca de 300 mil anos na região sudoeste da China. Então, essa é a posição geográfica e temporal da última ocorrência no registro fóssil. Portanto, o Gigantopithecus coexistiu com nossos ancestrais da Idade da Pedra. Não há possibilidade de que os humanos e os Gigantopithecus não tenham se encontrado. Sendo assim, eu acredito firmemente que só pode ter havido interação entre esses dois primatas. A maioria da equipe acredita que se o Yeti e outros macacos gigantes existirem, são quase certamente descendentes do Gigantopithecus. Mas o Sasquatch americano também seria? Hoje a Ásia e a América do Norte são separadas pelo Oceano Pacífico. Mas várias vezes no último 1 milhão de anos,
uma ponte terrestre temporária se formou entre a Sibéria e o Alasca, com a mudança dos níveis marítimos. É possível que um macaco gigante tenha migrado por esse precário platô e chegado à América do Norte. Mas outra criatura também pode ter feito essa jornada. Agora a equipe investiga evidências de que o Sasquatch pode não ser um macaco gigante, mas uma espécie muito mais próxima do homem. Numa tarde de verão de 2007, Robert Wilson dirigia numa área florestal na ilha de Vancouver. Ele não sabia, mas a região tinha uma longa história de relatos sobre o pé grande. De repente, ele avistou algo totalmente inesperado. Num lugar chamado Maury Creek, eu tinha acabado de cruzar a ponte quando vi através das árvores o que parecia ser um urso. Diminuí a velocidade e vi o que só posso descrever como um homem grande e peludo, que parecia um homem das cavernas com traços neandertais, tinha o tamanho de um urso, com certeza, mas não era um urso, tinha feições humanas. Eu não acreditava no que via, mas acontece que eu vi muito, muito claramente. A incrível experiência de Wilson aponta para a possibilidade de que o Sasquatch não seja um macaco gigantesco, mas algum tipo de ser humano pré-histórico. Nosso mapa global revela centenas de avistamentos de humanos gigantes com traços neandertais em toda a Ásia. A maior concentração é nas montanhas do Cáucaso, ao sul da Rússia. Esses avistamentos se tornaram tão numerosos que, ao longo do tempo, as criaturas ganharam um nome: Almas ou Amasti, que significa povo selvagem. Um dos relatos mais convincentes e confiáveis sobre os Almas foi documentado em 1925. O general Mikhail Stefanovich Topilsky, do Exército Vermelho, recebeu a notícia de que rebeldes se escondiam numa caverna e partiu para surpreendê-los. Os russos ouviram algo se mexendo dentro da caverna. Atirem! Com espanto, o general e seus homens descobriram que não haviam atirado num inimigo moderno, mas num tipo de humano pré-histórico. A criatura morta jazia com a boca aberta e os dentes expostos. De modo geral, os pelos eram muito espessos. Os joelhos não tinham pelo nenhum e eram calejados. Tinha uma tez escura, nariz chato, com um dorso muito afundado. A descrição que eles fizeram dos Almas com um corpo muito musculoso, tronco robusto, olhos fundos, sobrancelhas grossas, maçãs do rosto muito proeminentes e mandíbula forte poderia corresponder a de um Neandertal. Mas os Neandertais eram apenas um dos diferentes tipos de humanos primitivos. Um fato interessante sobre a evolução humana que estamos descobrindo é que não é uma árvore evolucionária, é mais um arbusto evolucionário com muitos ramos laterais e vários primos dos humanos que não conseguiram vingar. As evidências de outras criaturas próximas aos humanos têm aumentado drasticamente. Indícios fósseis de um parente humano foram encontrados na Ilha de Flores, no sudeste da Ásia, e mostram que essa criatura existiu até recentemente. Ao contrário dos Almasti, eram bem pequenos. Mas sua espécie também se distingue do homem moderno. Os cientistas chamaram a criatura de Homo floresiensis. O Homo floresiensis, o hobbit, é
sempre descrito como um tipo de nanismo. Era um animal que se viu numa ilha sem concorrentes, que normalmente ele teria. E, por isso, ele não precisou crescer mais. Nada o comeria, pois não havia predadores. Esse habitat em particular favorecia que ele ficasse pequeno. Fósseis do Hobbit da vida real datam de 10 mil anos. Mas os moradores da próxima Sumatra sempre falaram de um lendário homenzinho da floresta que chamam de Orang Pendek. Poderia ser a mesma criatura? Ou talvez uma subespécie ainda mais primitiva? Ana Necares fez pesquisas extensas no sudeste da Ásia, onde descobriu novas espécies de primatas. Está convencida de que as histórias populares sobre o Orang Pendek são confiáveis e que a criatura existe. Os moradores podem ser extremamente confiáveis e é mesmo muito valioso ouvir as histórias dessas pessoas que vivem em locais remotos. O que eu acho mais fascinante é que a lenda ganhou um sopro de vida, digamos, graças à descoberta recente do Homo floresiensis, o Hobbit. A perspectiva de uma população antiga de hominídeos ou outro tipo de primatas pode não ser tão remota. E no momento em que é provado que as histórias sobre o Orang Pendek podem ter uma base factual, novas evidências revelam o que podem ser os restos do verdadeiro Almasti. Em março de 2010, uma incrível nova descoberta foi feita na fronteira da Rússia com o Cazaquistão, a mesma região do encontro de 1925. A partir de apenas o osso de um dedo, cientistas identificaram outro tipo de espécie humana e lhe deram o nome de Mulher X ou Homo denisova. Nós temos a Mulher X, que acabou de ser identificada somente a partir do osso de um dedo, do qual extraímos o DNA. E o DNA desse osso é tão diferente do DNA que extraímos de outros humanos modernos e de neandertais, que achamos que é de uma espécie completamente diferente. Então, na minha opinião, ter espécies múltiplas de humanidade provavelmente é a norma. Os cientistas hoje acreditam que Homo denisova era prima do Homo floresiensis. Alguns acreditam que remanescentes de várias espécies humanas ainda podem existir hoje. Hoje em dia, não conseguimos imaginar que podemos conviver com outras criaturas bípedes, mas foi o que fizemos por milhões de anos. No entanto, isso só foi descoberto e confirmado na década de 80. Exato. Porque o presente seria a exceção à regra que parece ter prevalecido por milhões de anos. Uma espantosa nova descoberta na China pode fornecer à equipe outro possível candidato na busca para explicar o pé grande. Um gigantesco ancestral do Neandertal chamado Homo heidelbergensis. Até recentemente acreditava-se que o heidelbergensis estivesse extinto há mais de 250 mil anos. Mas segundo Jeff Meldrum, esses restos recém-descobertos podem alterar completamente essas datas. É notável porque a data agora foi reduzida para cerca de 12 mil anos, o que é extremamente recente. Essa descoberta sugere que o heidelbergensis ainda vivia na Ásia quando os primeiros humanos modernos migravam para a América do Norte. Como eles, pode ter cruzado a ponte terrestre que ligava a Sibéria ao Alasca. A seguir, a equipe investiga se o Sasquatch norte-americano pode ser um tipo de humano primitivo. Uma equipe de cientistas procura evidências definitivas da existência do pé grande e examina a possibilidade de que a criatura seja um tipo de humano primitivo. Eles investigam um possível candidato chamado Homo heidelbergensis, um gigantesco ancestral do Neandertal que pode ter passado da Ásia para a América do Norte. E retomam um dos mais antigos registros de um encontro com o pé grande. Poderia ser a mesma criatura?
1891. Herman Gilbert e seu cunhado foram para o oeste em busca de terras. Estavam no norte da Califórnia, ao sul das montanhas Cascade. É a mesma região onde Roger Patterson rodaria seu filme famoso com o macaco gigante 76 anos depois. Mas o que estavam prestes a ver podia não ser um macaco, mas algum tipo de ser humano. Ambos já tinham ouvido histórias sobre a Coisa, um lendário monstro que devia ser evitado a qualquer custo. Herman descobriu os sinais da criatura, pegadas gigantes. Ossos e sangue cobriam o terreno, e o cheiro era nauseante. Então eles avistaram a criatura em si. Um homem imenso e peludo, banhado em sangue, batendo no peito e urrando de raiva. Como outros que já o tinham visto, Gilbert e seu cunhado fugiram. Essa antiga história sobre um Sasquatch descreve claramente um homem neandertal. Um possível candidato a pé grande é um ancestral do neandertal chamado Homo heidelbergensis, o maior humano primitivo conhecido. Alguns espécimes alcançavam quase 2 metros, mas outros podiam ser muito mais altos. Mas Jeff Meldrum acha que o comportamento do Sasquatch é selvagem demais para ser o de um humano. No caso do heidelbergensis, dado o seu grau de sofisticação, inteligência e evolução cultural, parece improvável que tivesse abandonado toda essa roupagem de humanidade para adotar uma vida austera na floresta. Mas parte da equipe discorda e acha que é por ser um humano primitivo e ter mantido características humanas que não conseguimos encontrá-lo. Pode ainda praticar rituais como enterrar seus mortos. Talvez os enterrem em túmulos e não os deixem apodrecendo na floresta. Alguma cerimônia pode explicar o fato de não encontrarmos restos. Talvez, devido à competição, essas espécies humanas inteligentes estejam fazendo de tudo para evitar humanos. E podem ter adotado um comportamento mais ou menos hermético, agindo em momentos em que não os vemos ou em habitats que não ocupamos. Mas às vezes nossos mundos se cruzam, como os Chapman descobriram quando sua casa foi saqueada em 1941. É provável que um Homo heidelbergensis pudesse erguer e arrebentar um barril de peixes de 140 quilos. Fósseis mostram que o heidelbergensis tinham ossos muito mais densos que os do homem moderno. Ossos são expansíveis e, se você tiver ossos densos, terá músculos bem grandes para operá-los. Ossos espessos, músculos grandes, significam força. Os ossos e músculos fortes também podem explicar por que essas criaturas são vistas correndo a velocidades de quase 50 km por hora. Os corredores precisam de força. Eles precisam como que um motor maior, mais músculo para o seu peso. Talvez eles sejam constituídos para correr. Hoje, os corredores mais velozes têm cerca de 1,90 m e correm 43 km por hora. Um heidelbergensis forte medindo 1,96 m poderia ser mais veloz ainda. E não é tudo. Histórias indígenas sobre o Sasquatch descrevem homens peludos que jogam pedras, o que corresponde à descrição dos heidelbergensis. As tribos do noroeste do Pacífico também relatam a atração dos Sasquatch por mulheres humanas. Essas histórias remontam a séculos, mas mesmo hoje, eles protegem suas mulheres quando acham que um pé grande está por perto.
Quando pessoas de fora da tribo visitam esses locais onde tomam um cuidado especial, eles acompanham as mulheres até seus veículos e garantem que elas saiam em segurança da reserva. Eu mesma fui escoltada ao sair de uma reserva porque eles achavam que havia um pé grande no local. Uma mulher que sabe como é ser perseguida por um Sasquatch é Cindy Dawson. Em abril de 2008, ela caminhava pela floresta da montanha Maple, na ilha de Vancouver, quando uma criatura gigante passou a segui-la. Eu estava no mato quebrando galhos e derrubando árvores. 2 passos atrás de mim. Ela fugiu apavorada. Ele gritava e urrava. Eu precisava me esconder, sair do caminho. Parecia que ele estava me empurrando. A criatura perseguiu Cindy por centenas de metros, até que ela conseguiu chegar ao seu 4x4 e fugiu. Quando entrei no meu carro, comecei a chorar. Descontroladamente. E não voltei mais para a floresta por 3 semanas. Eu não conseguia, era impossível. Teria sido um encontro com um Sasquatch solitário em busca de uma parceira? Segundo algumas lendas indígenas, Sasquatch chegaram a ter filhos com mulheres humanas. Segundo a tradição oral, isso aconteceu no passado. Eles dizem que houve filhos dessas relações. E que as crianças viviam muito pouco devido ao crescimento rápido, eram muito lentas, não aprendiam a linguagem e nenhuma das tradições. Mas se o Sasquatch for mesmo um heidelbergensis, acasalar com uma mulher pode não ter sido algo tão descabido. Pesquisas genéticas recentes mostram que os humanos modernos primitivos acasalavam-se com sucesso com neandertais. Muitas pessoas hoje ainda possuem genes neandertais. A equipe examinou um conjunto de evidências de que o Sasquatch pode ser um humano primitivo. Altura, força, velocidade e até mesmo atração sexual fazem mais sentido se o Sasquatch for um tipo de heidelbergensis gigante. Mas o professor Jack Rink está prestes a propor uma teoria radical e nunca antes revelada, segundo a qual o pé grande não é uma espécie antiga, mas um tipo de humano moderno que se transformou numa criatura selvagem. Para nossos cientistas, há 2 explicações mais plausíveis para o pé grande, se é que ele existe. A primeira é que se trata de um macaco gigante, descendente de uma criatura pré-histórica chamada Gigantopithecus. A segunda é que seja uma espécie não identificada de humano primitivo, possivelmente um heidelbergensis. Mas agora a equipe investiga uma terceira possibilidade, uma nova teoria que se concentra no noroeste do Pacífico. Os avistamentos do Sasquatch poderiam ser explicados não por macacos gigantes ou homens pré-históricos, mas por humanos modernos? Pesquisando a tribo indígena Squamish, Jack Rink tomou conhecimento de rituais de treinamento pelos quais passam os xamãs das tribos. Um dos aspectos da tradição oral da tribo Squamish é que as pessoas se tornam literalmente selvagens, através de processos xamanistas, em que precisam partir e ficar isoladas por períodos de mais de 10 anos, comendo raízes, ficando separadas do restante da tribo. E, aparentemente, esses selvagens realmente existem. As pistas que ajudaram a revelar essa inovadora teoria foram encontradas no escarpado litoral da Colômbia Britânica por um eminente estudioso da cultura Squamish, o professor Ruud Reimer. Ele procurava ferramentas de pedra usadas por seus ancestrais quando se fixaram na região há mais de 10 mil anos.
As pessoas costumavam pegar pedras e as modificavam para coletar e para caçar, além de muitas outras atividades. Mas ele encontrou ferramentas de pedras em lugares mais distantes, e muitas pareciam ter sido usadas em épocas recentes. Nós as encontramos em locais bem estranhos, em áreas que são remotas e de difícil acesso também. E como eu sou descendente de índios e sou arqueólogo, eu comecei a ver esses locais de um modo diferente. Por que essas ferramentas estavam em locais tão isolados? Rudy Reimer percebeu que os sítios que estava escavando pertenciam a uma terra que os Squamish sempre haviam considerado sagrada, mas intocável. Esses locais remotos eram reservados aos que a tradição chamava de selvagens, os Smali. Eu ia a certas áreas do nosso território e os mais velhos me perguntavam: por que você vai até lá? É onde os selvagens vivem. Mas Reimer percebeu que nem os mais velhos sabiam todos os segredos da tribo. Por milênios, os xamãs, os sacerdotes da tribo, passaram por uma forma de iniciação secreta. Eles se afastavam para locais distantes para aprender os segredos da natureza. Haveria uma ligação entre os xamãs e os Smali? Ferramentas de pedra encontradas nos mesmos locais remotos parecem indicar que sim. Enquanto permaneciam lá, era muito comum que esses indivíduos usassem ferramentas de pedra e por isso encontramos vestígios em locais muito remotos para onde eles iam e realizavam um treinamento espiritual e também físico. Mas como xamãs poderiam ser confundidos com Sasquatch? Os jovens que passavam pelo treinamento xamanista viviam em total isolamento do resto do mundo. Não podiam entrar em contato com ninguém, nem mesmo com a própria tribo. O treinamento levava anos, num processo que gradualmente os transformava em selvagens irreconhecíveis. Depois de alguns anos, eles se tornavam muito diferentes das outras pessoas que viviam na aldeia. E ao interagir com plantas, animais e ao ficar sozinhos por longos períodos de tempo, eles teriam se tornado muito fortes fisicamente. O cabelo teria ficado muito comprido e danificado. Além disso, eles se comportavam de modo diferente e podiam ser confundidos com um grande macaco ou uma criatura estranha que habitava as florestas. Segundo algumas tradições, esses selvagens se cobriam com pele de cavalo para se aquecer. Alguém usando uma pele assim pareceria um homem peludo, mas fariam isso porque queriam parecer um Sasquatch. Era parte do ritual. Foi assim que a lenda dos selvagens peludos nasceu. Minha teoria é capaz de oferecer uma explicação cultural do chamado Sasquatch ou do que a tribo Squamish chama de Smali, os selvagens. Explicar o Sasquatch como um caso de identificação errônea só seria possível se o treinamento xamanista ainda ocorresse nas florestas da Colômbia Britânica. E, incrivelmente, parece ser assim. Isso continua até hoje. E essas pessoas que interagem com a natureza nesses vários tipos de treinamento trazem importantes mensagens da natureza. E não é somente o povo Squamish. Tribos de todo o noroeste do Pacífico possuem tradições semelhantes de treinamento xamanista. Será que mais de 400 testemunhas ao longo de mais de 100 anos viram, na verdade, xamãs Squamish? E iniciações semelhantes poderiam explicar avistamentos em outros lugares? E surge a questão, isso pode explicar todos os avistamentos do pé grande que houve na América do Norte? Seria essa a resposta ao enigma do pé grande?
Para que isso fosse verdade, precisaria haver muitas tribos participando desse ritual que prega voltar à natureza e se tornar selvagem. Não sei se as manifestações do pé grande em tantas culturas da América do Norte podem se encaixar nessa simples explicação. Chegou a hora da equipe avaliar as evidências e revelar suas descobertas. A equipe que investiga o mistério do pé grande está pronta a tirar suas conclusões. Eles chegaram a 3 possíveis explicações para essa criatura, se é que realmente existe. Agora eles consideram a terceira e última hipótese: xamãs que passam por um treinamento na natureza. Isso pode explicar todos os avistamentos do pé grande que ocorreram na América do Norte? Não explicaria a pegada de 40 centímetros. Ian Redmond aponta uma grande falha na teoria xamanista. A criatura se chama pé grande por um bom motivo. Nenhum homem comum deixaria pegadas como essas. Estudar as pegadas gigantes deixadas pelo Sasquatch é a especialidade de Jeff Meldrum. Ele estudou centenas delas e acha que a distribuição de tamanhos segue um padrão que corresponde a uma espécie animal. Esse é exatamente o tipo de dados que esperaríamos encontrar no caso de uma população real. Mas a existência de farsas impossibilita uma conclusão definitiva baseada apenas em pegadas. Seria preciso um espécime vivo, ou, na falta dele, seus ossos. Se surgisse um crânio, seria uma maravilha. Teríamos todas as informações, até mesmo os dentes, que são tão diferentes entre os mamíferos. Se tivéssemos um crânio, acabariam as dúvidas. Tampouco há evidências fósseis, mas alguns cientistas não estão surpresos. Não sabemos virtualmente nada sobre a história fóssil dos gorilas, porque vivem em florestas. E nas florestas os fósseis não se formam direito. Quando o animal morre, ele se decompõe e todos os nutrientes vão para as árvores e outros animais, não se tornam fósseis. Mas se o Sasquatch for um macaco gigante, os cientistas podem esperar outra evidência. Mas se comem toda essa matéria vegetal, vão produzir muito esterco e talvez os enterrem. Talvez costumem abrir um buraco, defecar e depois cobrir. E por isso nunca encontramos esterco nas florestas em que vivem. Tudo que os cientistas têm são pistas instigantes. Amostras de pelos que não pertencem a nenhuma outra espécie, gritos gravados à noite e o mais importante, milhares de relatos de testemunhas do mundo todo. Com o nosso mapa global, a equipe levou a busca pelo pé grande a novas e inesperadas direções. Ao analisar focos de avistamentos, eles revelaram dados novos e fascinantes sobre seu possível habitat, comportamento e ancestralidade. E, acima de tudo, mostraram como o filme de Roger Patterson de 1967 desencadeou uma onda de avistamentos que continua até o presente. Ao examinar a mudança dos dados antes e depois do filme de Patterson, a equipe voltou no tempo e detectou várias distorções causadas pelo filme. Isso os ajudou a eliminar farsas e casos de identificação errônea, como o macaco gambá da Flórida, que seria um ou mais chimpanzés que fugiram, ou outra espécie de macaco. Do outro lado do mundo, na floresta de Sumatra, a equipe encontrou o oposto. Avistamentos que não podem ser explicados por identificação errônea. O que é o Orang Pendek? De menos de 1 metro, ninguém sabe ainda. Mas a maioria da equipe acha que é uma criatura não identificada. Eu acho que todos eles têm uma grande possibilidade de serem descobertos. Em outros lugares da Ásia, ao examinarem avistamentos do Yeti, Yeren e Mandiburung, a equipe descobriu que todos foram vistos a poucas centenas de quilômetros uns dos outros.
A descoberta de fósseis de um macaco gigante chamado Gigantopithecus na mesma parte da Ásia sugere que eles podem ter um ancestral em comum. Mas eles também examinaram evidências fósseis de outro candidato a pé grande, o Almasti, semelhante ao Neandertal. Se tais criaturas existirem, devem ter passado da Ásia para a América do Norte através da ponte terrestre, hoje extinta camada Beringia. E a pergunta final que a equipe deve responder é: eles realmente a cruzaram? Bill Sellers acha que não. Bom, nesse caso em especial, nós não temos nenhuma evidência concreta, nós não temos crânio, nós não temos ossos e nós precisamos admitir que eles são indispensáveis. Mas Jeff Meldrum é otimista. Como aconteceu com a recém-descoberta Mulher X, um osso pode mudar a visão sobre o pé grande da noite para o dia. Um dente pode fazer toda a diferença. De repente, a comunidade científica começaria a se interessar muito mais pelo Sasquatch. Jack Rink admite a existência de grandes macacos não identificados no mundo. Não estou totalmente convencido de que seja um fenômeno de identificação errônea. Acho que há muitas evidências de que ainda podem existir primatas desconhecidos no mundo. Ana Neckares e Ian Redmond acham que os avistamentos justificam investigações mais profundas e detalhadas. É extraordinário. Por que não mandamos mais cientistas para esses locais remotos com equipamentos apropriados para gravar sons e tentar obter imagens com câmeras dessas criaturas? Mas que criatura esperam encontrar? Certamente há várias opiniões e pontos de vista sobre a natureza do Sasquatch. Há aqueles, como eu mesmo, que acreditam que esteja próximo de alguma espécie de macaco, mas também há outros que afirmam que ele seja um tipo de ser humano. Se for este o caso, realmente precisaremos redefinir o que o termo humano pode englobar. O pé grande permanece um mistério que talvez nunca solucionemos. Como várias espécies extintas, já pode ter sumido do mapa, sem deixar vestígios físicos. Mas se ainda existe, certamente se esconde nos locais mais remotos e inexplorados do planeta, sempre se mantendo um passo adiante de nós.